Fala, galera! Galera entrando aí, bora compartilhar a live, galera. Bora pra cima. Tenho certeza que hoje vai ajudar vocês bastante. Vamos falar sobre garimpagem. Deixa eu ver aqui os imóveis que o Lucas selecionou. Normalmente eu só olho em cima da hora. Ó. Tem uma F aqui da Creditas, um estoque da Credblue. Legal demais. Deixa eu ver se o Lucas tá entrando na área. Ó, galera entrando aí, Inês, Ian, Osivânia de Jesus, Alexandro, Rainiel, muito pra cima. Quem mais aí, ó? Sérgio. Ó, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre garimpagem, né? Então vocês vão ter aqui uma noção do que a gente analisa na hora de selecionar um imóvel que vai para o nosso funil e que a gente vai tentar fazer uma arrematação dele, tá? Então hoje vai ser uma live bem prática aqui, falando sobre garimpagem. E normalmente nessas lives aqui durante a semana, a gente atinge aqui 150, 200 pessoas. Então bora compartilhar, bora entregar o conteúdo de valor para vocês e vou pedir como reciprocidade que vocês compartilhem esse conteúdo com um amigo, com um grupo de investimento, com alguém que quer entrar no mercado de leilões de imóveis, com seu grupo de arrematação, se você já arremata. Deixa eu até ver aqui. Quem já arrematou imóvel aqui? Deixa eu ver, coloca para mim nos comentários aí. Quem já arrematou imóvel aqui? Coloca para mim. Coloca para mim. Quem já arrematou? Coloca pra mim pra gente começar aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Já tem gente, muita gente arrematou aqui, olha que legal. Ó, temos aqui. Meu caro, estou com 10 investidor para comprar 10 terrenos em Votorantim, no feirão, mas estamos com dúvida da localização. Chama o nosso time, chama o Lucas da Leiloaria Smart. Pode me chamar no direct aqui também, que eu direciono você. E a gente passa a localização para você. O André Turque tá na área também. O Kleberson já arrematou. Kleber Pessoa já arrematou um. O Danilo Camelo já arrematou 3. O Fábio arrematou. O Américo Corretor tá na área. O Newton já arrematou. Saudações de Fortaleza. O Marcelo Gerabeck tá na área também. Ó, o Márcio, inclusive hoje ainda entra no app. Muito bom. Já arrematou mais um aí. Muito bom. Marcelo, César, Isabel. Paulo Costa, Thiago Elias, muito bom. Paulo Sérgio, Ian, galera entrando em peso aí, ó. Muita gente já arrematou. A Giselda já arrematou na Leiloaria Smart. Sensacional, muito bom. É isso aí, galera, ó. Então hoje nós vamos falar aqui sobre 2 imóveis que estão... Eu vou mostrar para vocês o racional que eu uso para decidir se eu coloco esse imóvel no funil para aprofundar ou não, tá? Então, o Lucas me mandou aqui, eu nem vi. Eu vi agora que é um imóvel em Cuiabá e um imóvel em Balneário Camboriú. Então vai ser bem legal aqui, nós vamos fazer um exercício de garimpagem. Deixa eu receber o Lucas aqui. Ó, o João na área também, bom dia. Boa tarde, né, João? Boa tarde. Deixando de presente aí para vocês, ó. Quem quiser receber um curso completo agora de matrícula, para você entender como é que funciona a avaliação de matrícula, avaliação de imóveis, né, casas, só digitar aqui, ó, matrícula, aqui nos comentários. Você vai receber agora, nesse exato momento, um mini curso para você já entrar nesse mercado entendendo sobre o documento mais importante que existe, que é a matrícula do imóvel. Vou analisar, explicar para você o que é registro, o que é verbação, como que você analisa. Só digitar matrícula aqui que você vai receber agora. Fala, Lucas, beleza, meu querido? Fala, Renan. Fala, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Galera tá entrando aí, Lucas. Galera em peso. Ó, muita gente já arrematou, muita gente ainda começando. Quem é iniciante aí? Coloca para mim. Quem é iniciante aí? Coloca para mim nos comentários. O Wesley, inclusive, ali, Lucas, falou que tem comprador para 10 lotes lá em Votorantim, né? Esse combo tava lá na Leiloaria Smart. Já pedia para me chamar, eu chamar você aí no perfil da Leiloaria Smart. E para passar a localização para ele ter segurança lá para fazer o investimento. Show de Perfeito, bola, né? Wesley.
Perfeito, Wesley. Eu já printei aqui, já mandei para a equipe. Eu acho que, Wesley, se eu não me engano, esses lotes eram do Banco Bari, que encerrou semana passada 10 lotes em Votorantim, tá? Mas pode chamar a nossa equipe vai chamar você, vamos tirar as dúvidas que você tiver. A gente faz a reunião por vídeo, se necessário. E vamos ver, se for interessante, o imóvel está disponível para arrematação. Salvo engano, acho que um ou dois foram arrematados, tá, Wesley? Mas a gente vê isso depois da live aqui com calma. Show de bola. E hoje nós vamos falar de novo, né, Lucas? Vamos trazer aqui um pouquinho da análise, né, de garimpagem, né? Entendendo como se seleciona imóveis. Ó, tem iniciante aqui no meio. Então aqui, ó, Lan ou Ian, não sei, acho que é Ian, né? Vieira tá aqui, iniciante. O Marcelo também falou, ó, começando agora. Então tem muito iniciante aí, vamos explicar como é que a gente seleciona oportunidades. Até mesmo, galera, já compartilha essa live com parente, com amigo, com sócio, alguém que você julga que esse conhecimento é muito relevante. Todo mundo hoje no Brasil, acho que é difícil achar alguém no Brasil que nunca escutou falar de leilão de imóvel. Você já conversou na rodinha, já teve numa festa, fulano de tal falou que trabalha com leilão, né? Então você vai ter, isso já virou assunto há 7, 8 anos atrás, quase não se falava disso, mas com o aumento da inadimplência, Elaine, com o aumento da inadimplência, isso aconteceu aí de 2023 para cá, muita inadimplência, já tinha um volume muito grande ali na pandemia, mas em 2024 não tem como negar, o volume aumentou demais. E depois da pandemia, naturalmente, né, o volume, a pandemia mais inadimplência alta, o volume de imóveis em leilão aumentou absurdamente. Isso faz com que é difícil hoje você escutar ou andar ou conversar com alguém e perguntar, você já ouviu falar sobre leilão? A pessoa falar que não. Então isso virou cada vez mais comum. Então eu tenho certeza que você tem amigos, tem parentes, tem sócios que já falaram do interesse em entrar no mercado de leilões de imóveis e aqui você está tendo a oportunidade de aprender com a live prática, tá? Então, nós estamos falando aqui na prática, não tem teoria, não tem nada disso. Vamos pegar na prática 2 casos, assim como a gente fez a live ontem, eu e Fernando Tubarão, caso prático, abrindo, olhando, né? E fazendo as coisas acontecerem. Na maior parte, olha lá, o PH Soledade ali falou, ó, na minha cidade quase ninguém sabe. Na verdade, escutar, muita gente já escutou, porque apareceu no Jornal Nacional. Né? Então, teve uma reportagem no Jornal Nacional falando sobre leilões e escutar. Daí a pessoa decidir investir é outra coisa. Aí hoje aqui, os investidores de leilão é uma fração mínima. Hoje, tanto é que a maioria dos imóveis aí, boa parte dos imóveis são arrematados sem concorrência. Só 15% dos imóveis são arrematados, 85% não são arrematados, e dos 15 arrematados, 60% são arrematados sem concorrência. São dados oficiais, tá? Então, logo se vê que entre escutar, ouvir alguém falar sobre leilão e daí começar a fazer de fato, existe um abismo, né? Então, vocês que estão aqui, vocês são a minoria que se interessa efetivamente em começar a investir em leilão, porque a maioria dos brasileiros, cara, eles são do imediatismo, né? Hoje a moda é o não sei o quê, hoje a moda é não sei o quê, hoje a moda é agora, e Bovespa subiu, corre todo mundo para bolsa. Aí cai a Bovespa, vai todo mundo para renda fixa. Só fica nesse vai e vem de notícias, de ondas, e não constrói nada sólido. Né? E quando você aprende a investir em leilão de imóvel de maneira sólida, isso vira, na verdade, um investimento consistente, crescimento de patrimônio consistente, comprando imóveis sistematicamente abaixo do valor. Ontem mesmo, Lucas, só para concluir, a gente fez uma live mostrando uma operação real, né? Inclusive foi comprada na Leiloaria Smart. Um imóvel em Itaquá, região metropolitana de São Paulo, comprado com proposta por 170 mil, da Acreditas, que é um dos que a gente vai analisar aqui, inclusive, 170 mil, e foi vendido agora por 380 mil. Um ano depois, sem corretor, deixou grana demais no bolso, deixou 170 mil no bolso. Muito bom. Sensacional, né? Muito bom, muito bom. E, Renan, bacana que você comentou hoje, que se perguntou quem que é iniciante, né? E hoje, nessa live, nós vamos falar de 2 imóveis que agradam a todo mundo, mas principalmente quem é iniciante, que é condomínio, né? Os 2 imóveis que nós vamos falar hoje, né? Uma é uma casa de condomínio e outra é um apartamento, naturalmente é um condomínio. Então, são imóveis que a gente sabe que agrada a todo mundo. E até respondendo a pergunta aqui do Anderson, ó, aqui para Santa Catarina, tem previsão de leilão? Anderson, tem que dar uma garimpada na plataforma, salvo engano, no momento talvez não tenha, mas tenho certeza que no mês passado e retrasado nós tivemos muitos imóveis em Santa Catarina. Então o mercado a gente fala que ele é vivo, ele é rápido, ele é ágil, né? Tem que acompanhar, tem que garimpar.
quem for estar nesse mercado e participar tem que entrar de cabeça, analisar, porque com certeza, assim, nós já tivemos muitos imóveis em Santa Catarina, pode ser que agora na plataforma, nesse exato momento, nós não temos, mas pode ser que amanhã já tenha um imóvel, né? Porque os leilões, para vocês saberem, pessoal, na prática, eles ficam mais ou menos dentro da plataforma do leiloeiro aqui, da gestora de leilão, no caso da Leiloeira Smart, em torno ali de 25 dias, ali 20, 25 dias, né? Então é um mercado muito rápido, porque se às vezes você deixa ele entrar na plataforma da Leiloeira Smart em 2 semanas, quando você vai entrar imóvel, às vezes ele tem ali mais uma semana perto do encerramento, depois já entra outro imóvel, então é muito dinâmico, tá? Então a gente sempre fala, qual a melhor maneira de ficar por dentro dos imóveis da Leiloeira Smart? Naturalmente, através da plataforma, acompanhar com sua frequência aí semanal e seguir a Leiloeira Smart no Instagram, porque todos os imóveis, praticamente todos, né, principalmente os que a gente julga ali que são imóveis, os tops, os bons, excelentes, principalmente esses, a gente coloca também no nosso Instagram. Então, outra maneira é seguir a plataforma da Leiloeira Smart. Beleza, então vamos começar aqui. Bora compartilhar a live e vamos começar aqui, ó. Tô no estúdiozinho aqui, olha. Ambiente aqui para vocês, ó, o livrinho ali atrás. Galera, vamos começar agora a fazer a análise do nosso primeiro imóvel aqui. Vamos começar com essa casa de Cuiabá aqui, né, Lucas? Bora. Casa de 302 metros quadrados, ó. Qual que é o código dela? Tá lá, ó. Só você digitar no seu navegador. Quem quiser acompanhar junto comigo, tiver no celular, pega um computador, coloca do lado e digita lá, ó. leiloarismart.com.br/imóvel/1262. Aí você fica no celular acompanhando aqui a nossa fala e, em paralelo, você olha no site exatamente o que eu estou olhando aqui, tá? Então, leiloarismart.com.br/imóvel/1262. Esse imóvel vai a leilão amanhã em primeira praça, 1.546.000, e em segunda praça no dia 7 de outubro, ó, 1.025.310. Tem uma pessoa habilitada, 1.473 visitas. Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui. Ó, tem até quadro de tênis lá, ó. Bacana. Ó a casa aqui, a fachada da casa. Legal. Vamos ver internamente a casa. Tem piscina, tem tudo. Bacana, né? Então, uma casa aqui de 300 metros quadrados. Vamos entender aqui, ó. Localizada no Residencial Belvedere, na Avenida das Palmeiras, Rua Tuiuius 334. Legal, Jardim Imperial, Cuiabá. Tem 375 de terreno e 301 de construção, né? Então tá exatamente aí, 302 de construção, né? Tem garagem e tal, sala de estar, sala de jantar, cozinha, 2 banheiros sociais, 3 dormitórios, sendo 2 suítes, sala íntima, área gourmet, banheiro externo, beleza, a descrição da casa tá aqui. O pessoal tá perguntando aí 1202, não, 1262, tá? É 1202 não, é 1262. Vamos ver se tem avaliação dela aqui? Tem, vamos dar uma olhada. Ó. Tem 5 banheiros, 3 dormitórios, né? Sendo 2 suítes. Ô, Renan, até aproveitando, eu quero que você olhe nos laudos de avaliação, porque um pouquinho antes da live eu olhei esse laudo e para mim, tá bom? Que eu junto isso aqui ao vivo com todo mundo, para mim essa casa não tem 3 dormitórios. Para mim, ela, pelo que eu entendi, ela tem 5 dormitórios, sendo que são 3 suítes. Então vamos tirar essa dúvida aqui ao vivo com a galera? Ela até é muito grande para ter só 3 dormitórios, né? Ela teria que ter 300 metros quadrados ali com 3 dormitórios, pelo menos 4, né? Eu achei bem estranho mesmo, assim, ela ter 3 dormitórios só. Eu tô olhando agora, tá, gente? O Lucas que selecionou alguns imóveis lá, 2 imóveis aqui pra gente analisar, então tô olhando a primeira vez agora, não sei. Então o Lucas falou aí que olhou, parece que ela tem 4. Vamos descobrir. Ou 5, talvez 5. Ou 5, né? Na verdade, eu que falei 4. Aparentemente o IPTU não tá computando a área da piscina, por isso tem uma diferença aqui, ó. Que ele falou, na matrícula 301, em loco também batendo com a matrícula. Terreno de 375. Ó, avaliação de 15 de setembro de 2020. Avaliado em 1.100.000 em 2020, antes da pandemia. Né? Ó, depois da pandemia, na verdade, né? Mas antes da explosão de preço ali. Vamos ver. Imóvel de 5 anos. Beleza, vamos entender aqui. Então, aqui, ó. Garagem. Ó, 3 dormitórios e 2 suítes. É isso. 3 dormitórios, são 3 dormitórios e 2 suítes. É exatamente isso. 3 pavimentos de casa. Só para mim são 5 também. São 3 dormitórios e 2 suítes. É isso aí.
Vamos entender aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se ele fala o pavimento aqui, só pra gente entender. Ó. São 3 pavimentos. Mas para mim são 5 mesmo. 3 dormitórios e 2 suítes. Deixa eu ver se ele fala aqui o andar, o pavimento, só pra gente entender na casa aqui, ó. Então tem essa casa aqui, é uma sala aqui. Beleza, vamos ver aqui. Lavanderia. Tá. Banheiro externo, outro dormitório, outro dormitório. Então aqui, ó. Aqui já começa a contar os dormitórios, ó. Vamos entender aqui, peraí. Ó, sala, cozinha. Beleza, fachada. Então aqui começa, ó. Então tem esse dormitório, esse dormitório, esse dormitório. 3. Beleza. Aí tem uma suíte, o banheiro da suíte, outra suíte, o banheiro da suíte. É isso mesmo. São 3 quartos e 2 suítes. Na verdade, são 5 quartos que tem na casa, né? Aqui, suíte, outra suíte, peraí. Suíte, outra suíte, outra suíte. Sala íntima, gourmet. Será que são 6? Teve uma foto ali, Renan, que você vê que tem a foto do mesmo quarto, porque a prateleira é a mesma. A gente passou, tive Deixa eu essa ver dúvida. aqui. Ó, desce mais um. Vamos ver. Ó, esse aqui tem uma prateleira aqui, tem essa cabeceira aqui. Isso, Deixa eu ver. isso. Essa de baixo eu acho que é a mesma, porque tem a prateleira com ursinho, tá vendo? A de baixo? Essas duas de baixo. Ah, verdade. Esses 2 aqui, ó, É. é o mesmo quarto, tá certinho aqui, ó. Cadê essa prateleira aqui, ó? Então dá Boa. pra ver aqui, ó. Aqui ele tirou da porta e aqui ele tirou da quina do quarto para pegar o ângulo aqui do quarto. Beleza, então é isso mesmo. Certinho. 2, Perfeito. 3, 4, 5. Perfeito. Então, mas mesmo assim, são 2 quartos e 3 suítes? Porque agora ficou a dúvida. Se aquele ali são os 2 quartos, então um quarto, outro quarto. Aí aqui tem uma suíte. Aqui tem... Não é o mesmo, me parece, né? Parece que é outra suíte, até ele descreveu. Só se essa aqui for a mesma dessa, mas não tá aparecendo. Não parece, Parece que são 2 quartos e 3 suítes, na verdade. 2 quartos e 3 suítes. Acho que ele colocou a descrição errada. Aí tem essa piscina aqui, salão de festas, lazer, academia, deve ser no condomínio, né? Quadra de squash, playground, quadra, beleza, show de bola. Então aqui está localizado esse condomínio Belvedere. Olha que sensacional, né? Então vamos descobrir agora quanto que vale esse imóvel, para a gente identificar se colocaria ou não no funil. É claro que ninguém toma decisão de compra assim, só bater no olho. A gente, na verdade, faz essa tomada de decisão se vai colocar ou não dentro do funil. Então, como que eu avalio se eu vou colocar dentro do funil? Vou fazer uma análise aqui agora. Enquanto isso, Lucas, você pode passar informações aí sobre como funciona os imóveis da Creditas, tá? Enquanto eu vou olhando aqui. Perfeito, né? Eu estava até comentando aqui, ó, a Giane comentou assim, são raros os leilões que tem laudo de avaliação com todas as fotos, normalmente é só da fachada. E é verdade, normalmente é só da fachada, mas aqui na Leiloaria Smart a gente sempre pede os laudos de avaliação para o credor, porque a gente sabe da importância que tem, a gente sabe o quanto de informação valiosa, né, o comprador ou arrematante consegue extrair desse laudo, que nem essa aqui agora. Né? O próprio credor tinha passado para a gente sem 3 dormitórios, a gente bateu o olho pelo laudo de avaliação e descobriu que, não, calma lá, 3 não, são 5, e a dúvida é 5 dormitórios sendo 2 suítes ou 5 dormitórios sendo 3 suítes, né? E tudo isso porque a gente tem acesso ao laudo de avaliação. Quando na Leiloaria Smart nós não temos esse laudo, né, de avaliação, o que nós fazemos? Nós pedimos para o credor, para o banco, falou, olha, então me disponibilize esse laudo, por gentileza, já que eu não posso divulgar, me disponibiliza, porque eu vou extrair todas as fotos e todos os dados igualmente que nem está no laudo para replicar na plataforma. Ou seja, uma outra maneira de trazer mais informação quando nós não temos permissão. Falando um pouco desse leilão, é um leilão, como vocês já viram, da alienação fiduciária, tá? Ou seja, o parceiro nosso, nesse caso o banco, Acreditas, né? Através do fundo, que é a Vert, companhia securitizadora, então a Acreditas faz essa operação, né? Ela disponibiliza o dinheiro através de um fundo, né, que é um terceiro, né, o mercado financeiro apelida de barriga de aluguel, né, você pega o dinheiro e empresta para outra pessoa, mas para a gente, o arrematante, é importante que essa operação foi feita, né, como o Renan já viu na data do laudo,
o contrato não foi totalmente cumprido e agora teve a consolidação, ou seja, esse imóvel é o leilão da alienação fiduciária, tem gente que chama de leilão obrigatório, enfim, qualquer que seja o nome, mas é a primeira vez que esse imóvel está indo para leilão e o primeiro preço é o valor da avaliação atualizada, ou seja, eles pedem, o que a lei pede? Para pegar o valor do imóvel que foi feita a avaliação lá atrás no contrato, ou seja, que é a avaliação que não é de hoje em dia, a avaliação de originação, né? Então, a primeira praça é esse valor atualizado e a segunda praça é o valor da dívida. Por isso, no primeiro leilão está 1.546.000. A gente fala que é o valor de mercado teórico, porque a gente não sabe se realmente vale isso. E o trabalho do arrematante, fazer essa garimpagem que o Renan está explicando para vocês, é isso, é validar quanto que vale esse imóvel hoje. Não é quanto que valia em 2000 e bolinha, não é quando o credor falou que valia. Quanto vale esse imóvel hoje, né? E na segunda praça, que é o valor mais interessante, por 1.025.000. Vamos arredondar 1 milhão. Agora, será que se comprar essa casa por 1 milhão, vale a pena ou não? Esse é o objetivo da live, descobrir esse valor. Exatamente. Eu vi aqui, né, os lotes lá nesse condomínio Belvedere. A primeira coisa que eu faço aqui é a análise do lote, né? Para entender quanto que custa, até para entender a localização. Normalmente, quando a gente fala em casa em condomínio, especialmente na capital, dificilmente você vai achar casa em condomínio em capital por menos de R$ 1.000 o metro quadrado do lote, tá? Então, difícil. Porque a gente tem que saber se é 1.000, 2.000, 1.500, 3.000, mas dificilmente. Então, menos do que ali 375.000 de lote, menos do que 400.000 um lote ali não vai custar, tá? Então, a primeira coisa que a gente já sabe de cara, porque é um imóvel numa capital, em condomínio, e só pelo padrão das casas dá para ver que é uma localização legal, tá? Só pelo que se constrói ali já dá para deduzir que se trata de uma localização legal. Ninguém constrói uma casa dentro do padrão que eu encontrei aqui, dentro de um condomínio meia boca, tá? Então, é um local beleza. Agora a gente tem... O que eu vi aqui, agora começa a precificação. Primeira coisa, o que eu vi aqui, terreno ali, você vai comprar entre R$ 1.500 o metro quadrado. Então, nós estamos falando em mais ou menos ali de uns 600.000 de terreno, tá? 550, 600, uma boa negociação, talvez com um pouquinho mais barato, mas em regra ali 550, 600. O imóvel está indo a leilão por 1.100.000. 1.025.000 na segunda praça, né? Eu estou até desconsiderando a primeira praça aí, considerando a segunda praça, tá? 1.025.000, tá? 1.025.000, você já tem 600.000 que é só terreno. Então, você está pagando aqui 425 pela construção. Uma construção de alto padrão, né? Uma construção aqui bacana, com 300 metros quadrados. Uma construção de alto padrão, nesse nível aí, é 3.500 um metro quadrado, 4.000 metros quadrados para levantar do zero. Então, a construção, lógico, tem fator de depreciação, mas essa casa está até novinha, 5 anos. Então, é uma casa praticamente zerada. Então, nós estamos falando aí que você está pagando 400.000 na construção de alto padrão, sendo que para levantar uma casa dessa aí, provavelmente gastaria uns 1 milhão para levantar uma casa desse tamanho. 1.200.000, provavelmente. Ainda teria que pagar, né? Obviamente, tem documentação, tem uma série de outras coisas de fundação, que às vezes fica fora ali do custo unitário básico e que você teria que gastar para poder fazer uma casa dessa. Então, essa casa aí, me parece, Lucas, que é uma casa que para reproduzir ela do zero hoje, ela já ficaria ali entre 1.800.000, talvez 2 milhões, construção mais econômica, 1.600. Difícil imaginar essa casa sendo construída por menos de 1.800, tá? Do zero, comprando o terreno e construindo. E ela está indo a leilão por 1.025.000, tá? 1.025.000 segunda praça. Eu não estou nem considerando a primeira praça, porque ali, de fato, ficou mais apertado. Mas a segunda praça, por 1.800.000, né? Pensando aí no 1.025.000, pensando já no custo de reprodução de 1.800.000, a gente já começa a olhar e falar, cara, peraí, tá mais ou menos, tem margem aqui dentro. Agora a gente começa a oferta. Só de ter o olho já dá para ver que tem alguma coisa, tá? Então aqui tem dinheiro na mesa. Agora vamos entender como é que tá o mercado, tá? Vamos ver quanto que se cobra por uma casa nesse local. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar as ofertas para vocês. Espera aí. É bacana essa análise, pessoal, que o Renan fez, que você viu, acho que o segredo, eu já escutei isso uma vez de um arrematante, para assim, o segredo não é selecionar o imóvel. O segredo, primeiro, você falou, primeiro o segredo é descartar rápido. Ou seja, Descartar rápido.
Ele já bateu o olho e falou assim, ó, ele já bateu o olho, fez uma conta rápida do metro quadrado da reprodução, falou, opa, parece interessante. Então, nesse caso, ele selecionou para analisar. Tem casos que ele bate o olho, o investidor bate o olho rápido, não, esse aqui eu descartei. Ou seja, quando, se ele fizesse uma conta, vamos falar números hipotéticos Se aqui. essa casa tivesse 100 metros quadrados, já Pronto, teria descartado. Fala, descartado cara, já. não tem como. Se eu tô pagando um terreno de 600, o cara com 1 milhão, ele faz uma casa nova com 100 metros quadrados. Como a Perfeito. casa tem 300 metros quadrados, aí o custo para reproduzir uma casa dessa, e ela está adequada para o alto padrão. Né? Quando a gente fala, por exemplo, se ela tivesse 900 metros quadrados, talvez seria muito para esse condomínio. Talvez não comportasse uma casa de 3, 4 milhões. Mas ela está num tamanho muito bom, que é de 300 metros quadrados, num terreno de 375. Então ela está no padrão de uma casa de alto padrão. Né? Então, assim, ela está na faixa do que se constrói. Assim como quando a gente fala em apartamento. Quando você tem um apartamento de 90, 100, né, planta de 90, 80, 110 ou 140. Ele está dentro do padrão do que se constrói normalmente que tem alta liquidez. Ah, um apartamento de 300 metros quadrados, ele é fora de padrão. Então você tem que analisar com mais cuidado porque ele está fora de padrão. Então, essa casa aqui, por exemplo, se ela tivesse 900 metros quadrados, estava fora de padrão. 600 estava fora de padrão. Eu tenho que entender se tem demanda e se ela vai comportar o preço ali dentro daquele condomínio. Agora, uma casa de 300 metros quadrados, nesse terreno de 375, com esse custo de reprodução, ela está dentro do padrão. Então, se você está pagando 1 milhão numa casa dessa, sendo que eu gastaria para reproduzir do zero 1 milhão e 800, ela está dentro. É mais ou menos essa conta que eu faço, Lucas. Isso aqui não é para decidir se eu vou comprar ou não. É só, como o próprio Lucas falou, é para decidir se eu vou abrir para olhar mais. Porque se ela tivesse ali, eu nem abriria. Falar, nem vou olhar a oferta, tá por fora. Não tem como, não tem margem nenhuma aqui. Mas deixa eu mostrar aqui então, ó. Essas aqui são as ofertas, ó. Então tem lá, ó, 200 casas vendendo. Lógico, tem muito anúncio repetido, viu, gente? Viva Real, ele é um marketplace. Várias imobiliárias sobem anúncios do mesmo imóvel. Eles até tentam, às vezes, indexar para ficar o mesmo anúncio repetindo. Por exemplo, várias imobiliárias colocaram uma casa. Aí ele indexa com uma casa com vários anúncios, mas nem sempre é possível. Então, às vezes tem muito anúncio repetido. Ó, essa casa aqui, ó, 166 metros quadrados. 1 milhão e 760. A casa de lá tem 300, tá? Esse quartos aqui, lá tem 5. Essa casa aqui, ó, Belvedere 2, já deve ser uma expansão do Belvedere. Então já não deve ser o Belvedere clássico. Não conheço lá, mas não deve ser o Belvedere clássico. Até achei a fachada da nossa ali mais bonita. Essa aqui com 270 metros tá 2 milhões e 100. Essa aqui, esse já é no Belvedere, ó. 4 quartos, tá mais parecido. Tem uma área maior, não sei se é do terreno ou da construção. Vamos ver se eles colocaram o terreno ou a construção aqui. 4 vagas, 4 quartos, mobiliado. Avenida Belvedere. Não dá para saber. Como o padrão lá é 375 metros de terreno, pelo que eu vi aqui, então essa casa aqui, isso aqui deve ser a construção mesmo. Não deve ser o terreno, não. 454, a não ser que seja algum terreno de esquina um pouco maior, que ele ficou com essa sobrinha aí e deu 454. Mas provavelmente é a construção mesmo, tá? Ó, então tá 3 milhões e 150. Vamos ver o acabamento interno? Vamos entender aqui o acabamento interno dessa casa, para ver se é muito superior à nossa, para a gente entender. Deixa eu ver. Tá mais bacana. Mas não é nada. Ó, isso aqui é simples. Eu acho que ela está superior também, Renan, mas nada de que é muito Não, não é nada superior. que não dá para igualar. Não é nada que não dá para Exatamente. igualar. Mas parece que ela está um pouquinho mais caprichada nos detalhezinhos ali, na cortininha, no ventilador. Mas são detalhes. E só lembrando, né? Quando você tem imóveis que estão sendo retomados de devedores, gente, o imóvel é um pouco do reflexo do que a vida do cara é. Né? Então, assim, tá? Às vezes você vai tirar foto lá, vai olhar o imóvel, tá bagunçado, tá ruim. E esse caso aqui até foi na hora do laudo, né? O laudo é de 2020, mas provavelmente você vai chegar lá hoje, vai estar sujo, mal cuidado, a pessoa tá perdendo o imóvel. Então, na hora que ela tá perdendo o imóvel ali, é natural que aquilo ali seja um pouco até do reflexo da vida dela, da desorganização da vida dela. Então não vai estar legal mesmo, não. Essa aqui, 270, 2 milhões e 100, tá até com a etiquetinha de abaixo do mercado. Essa aqui é bonitinha, ó, 210, mas bem menor, 2 milhões. Essa aqui, 261, tá com super destaque. 2 milhões e 800, 261, a nossa tem 300, hein? Essa aqui tem 300, ó. Vamos ver essa aqui?
3 quartos, 5 banheiros. Vamos entender essa aqui, ó. Tá mais ou menos a nossa metragem. Vamos entender como é que tá. Ó, sem móvel também. Vamos ver. Pera aí, deixa eu apertar aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, as fotos aí, ó. Tá bacana também. Tá vazia, né? Sem móveis. Essa aqui eu acho que dá mais pra comparar. Ó. Tá bacana, tá reformadinha. Tá vendo que dá pra. Talvez até nova. Não sei se é zerada, mas. Tá bem bacana essa casa, hein? Deixa eu ver aqui. 300 metros, 3 quartos. 3 quartos e 3 suítes. Talvez seja aquele esquema. Talvez tenha 6, né? Não sei. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem a descrição. Ótimo sobrado, bem espaçoso, com 3 suítes. Não, esse aqui eu acho que só tem o suíte mesmo. 3 suítes Ó, mesmo, né? todos com closet, uma sacada, sala de estar. Sala de jantar, sala de TV reversível, banheiro social completo, tal. É, isso mesmo, só tem as 3. O nosso tem 5, né? Cara, e tá indo a leilão por 1.025.000, tá? Isso aqui é da Creditas? Ela acredita, sendo Como é que esse. funciona a forma de pagamento da Creditas, ô Lucas? Renan, para leilão de alienação fiduciária, que é esse caso, que o imóvel foi retomado agora, foi consolidado, ou seja, é um leilão obrigatório, não há estoque, pagamento à vista em 24 horas. É assim que funciona, acreditas, em alienação fiduciária. Beleza. Então só funciona através de alienação, pagamento à vista, né? E Perfeito. pagamento de dívida de condomínio e IPTU, como é que tá? Eles quitam tudo até a data do leilão, ou seja, até a data da arrematação. Condomínio IPTU, Creditas paga. Após a data da arrematação, encerrou o relógio, deu lance, dali para frente, aí já é o comprador arrematante que fica responsável. Mais ou menos o padrão do mercado que a gente fala isso. Tá. Galera, eu colocaria esse imóvel no funil, viu? Obviamente, é R$ 1 milhão, né? Você vai ter que. Muita gente se combina, faz combinação para poder arrematar um imóvel desse, mais 2, 3, 4, né? Para fazer uma arrematação dessa. Mas assim, é difícil imaginar esse imóvel aqui vendendo por menos de 1.800, 1.900, 2 milhões. Difícil. Estou falando assim, pior cenário. Um imóvel com reforminha dessa, um imóvel bacaninha desse aqui, eu acredito que esse imóvel aqui, ele vai passar a barreira de 2 milhões. Se tivesse possibilidade de financiamento, seria melhor, óbvio, né? Mas não tendo a possibilidade de financiamento, e ainda assim, mas com esse deságio, é de se pensar, talvez, de reunir 2, 3, 4 pessoas e fazer uma arrematação dessa aqui. Porque essa aqui, na verdade, eu nem sei se vale a pena ainda arrematar. Eu não conversei com ninguém. Né? Eu diria que, assim, eu colocaria no meu funil para poder pesquisar mais a fundo. É sempre bom ligar para corretor na região, entender como é que está o mercado, entender se vale a pena essa arrematação, né? Se tem mercado lá para vender uma casa dessa ou não. Mas, assim, o valor que ele está sendo levado a leilão, essas empresas de home é maravilhoso, né, cara? Assim, um imóvel desse aqui, dessa qualidade, ser levado a leilão por 1 milhão, de se pensar realmente em colocar no funil, sendo bem sincero, tá? Tá com um deságio muito grande em relação ao que eu acredito ser o valor de venda. Eu não vou cravar aqui o valor de venda dela, porque obviamente eu não fiz pesquisa nenhuma mais. Só olhei aqui algumas ofertas, olhei terreno, né? Fiz aqui uma conta do custo de produção, entendendo também as ofertas, fiz uma comparação básica ali com os imóveis. Eu colocaria no meu funil e faria um aprofundamento aqui para que vocês entendam, para que vocês encontrem realmente qual que seria o valor provável de venda desse imóvel. Quem colocaria no funil, levanta a mão aí para mim. Quem colocaria esse imóvel no funil? Coloca aí para mim. Quem colocaria esse imóvel no funil? E sem contar, Renan, outra coisa, enquanto o pessoal responde também, além dessa análise rápida que você fez, que já parece ser interessante de cara, outra coisa que me chamou atenção também foi o seguinte, o condomínio, ele é completaço, você vê que tem até quadra de tênis, que normalmente o condomínio não tem uma quadra de futebol, uma beach tênis, tem uma quadra de tênis, e o condomínio é novo, você vê que as matrículas foram abertas do condomínio, ou seja, em 2004, foi quando surgiu o condomínio. A gente sabe que o condomínio demora para pegar ali uns 3, 4, 5 anos, as primeiras casas vão sendo construídas. Então, assim, é a capital, né? Esse imóvel, ele tá aí em Cuiabá, ou seja, tem muito ponto positivo para mim nesse imóvel, né? Sem contar que parece que tem aí mais de 1 milhão na mesa, né? Sensacional. Tô achando realmente
um imóvel com potencial. Quem aqui colocaria? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem colocaria Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu. Ah, não, o site que eu tô fazendo as análises é o Viva Real, gente. Ó, a galera concordou comigo, hein? Tá todo mundo aí, todo mundo entrou na minha aqui também, colocaria no mercado, no funil. Eu ainda não sei se eu arremataria, porque tem que pesquisar mais a fundo lá com corretores no mercado, entender o que tá vendendo lá. Mas assim, eu acredito que isso aqui é um papo de colocar no funil, tá? Sendo bem sincero. Ó, o Vinícius, eu colocaria, inclusive, estou à disposição para colaborar em cotização. É muito boa oportunidade, o César certamente. Show de bola, galera. É isso aí, ó. Muito bom. Lucas, veredito meu, colocaria no funil e aprofundaria esse imóvel. Tô achando bem legal. Inclusive, quem ainda não está no mercado de leilão de imóveis, quiser aprender a fazer essas análises, seja de matrícula, seja de avaliação, enfim, entender como é que funciona esse jogo do mercado de leilão de imóveis e poder comprar imóveis como esse. Só digitar aqui, ó, matrícula, que eu liberei um curso gratuito para vocês, tá? Completo, gratuito, totalmente gratuito. Só digitar aqui matrícula que você vai receber agora no seu direct. Digita matrícula, você vai se cadastrar, receber agora o acesso para você já começar a estudar e começar a aproveitar oportunidades como essa. Vamos para o segundo imóvel, Lucas? Bora, Renan. Então, pessoal, para fechar esse imóvel aqui, leilão real, tá? A primeira praça vai encerrar amanhã. Normalmente não é arrematada na primeira casa, na primeira praça, né? Raríssimos casos. E a segunda praça é na semana que vem, no dia 7, que é uma terça-feira. Ou seja, hoje é segunda-feira, até terça-feira nós temos aí praticamente 8 dias para fazer uma análise mais aprofundada que dá tempo de sobra, né, Renan? Agora vamos para o segundo imóvel, pessoal. O segundo imóvel ele também é um apartamento, tá? Vou começar aqui a falar dele. Ele também é um imóvel em condomínio, perdão, né? Que é um apartamento. Balneário do Camboriú, tá? E para quem quiser acompanhar a plataforma aqui da Leilões Smart, quer compartilhar sua tela ou compartilha a minha, Renan? Compartilha aqui. Boa. Ó, o Renan já vai falar o ID para o pessoal, que é o 1261, tá? Vou até deixar aqui na live também, é o 1261. Que é um apartamento, esse é um leilão de estoque da Credblue, ou seja, diferente do outro leilão que está indo ao leilão pela primeira vez, esse imóvel já foi feito o leilão dele, né? Ele não foi vendido no leilão obrigatório, virou um ativo do credor, que é um estoque, e agora o credor está abaixando esse preço, está reduzindo, porque a gente sabe que o credor, o banco, não quer ficar com estoque, ele não é uma mobiliária, não é uma administradora de condomínio, ele quer, de fato, vender o imóvel, só que, é claro, na ótica dele, né, que o prejuízo dele seja o menor possível. Ou seja, agora é um leilão de estoque, está na segunda praça por R$511 mil, que vai se encerrar na quarta que vem, né, no dia 8. O Renan vai analisar aqui para a gente agora, para ver se vale a pena esse imóvel, se ele tem esse otimismo que ele teve igual ao primeiro imóvel, a casa de Cuiabá, ou não, se de repente esse aqui tem algum ponto de atenção e etc. Ó, 511 mil, né? Então daqui, ó, 8 dias, faltam 8 dias, 23 horas, então 9 dias praticamente, dia 8 do 10. Esse apartamentinho aqui, apartamentinho de 3 andares, né? 152 metros quadrados, localizado no segundo andar. Não deve ter elevador, né? Pequenininho ali. Uma vaga de garagem, né? Com a área total ali, já considerando a área de garagem e, obviamente, a área comum fracionada ali, ele tem 160 metros, mas a área privativa dele é de 151, tá? 511. Ué, peraí, o leilão foi no dia. Ah, tá, 8 do 9, é que tá errado aqui, ó. Opa, Previsto para 8 do 10, é que ele entrou no site dia 8 do 9, tá certo. Vamos ver aqui a avaliação. Vamos entender a avaliação do imóvel. É da Credblue, né? Credblue, perfeito. Apartamento 301. Vamos ver aqui. O mercado lá em Balneário Camboriú é meio doido, né? A gente tem que dar uma olhada. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, o apartamentinho tá top, hein? Por dentro ele tá sensacional. Parece que não precisa fazer nada. É uma cobertura duplex esse apartamento, né? Não precisa fazer nada no apartamento. Deixa eu ver aqui. Ó, valor de avaliação 859, 860, né? E liquidação forçada 750. Essa avaliação é de 2023, tá? Beleza. Deixa eu dar uma olhada agora, pesquisar um pouquinho imóveis. Se quiser falar um pouquinho das condições de pagamento da Credblue também, fica à vontade. Perfeito. Pessoal, esse leilão da Credblue, tá? A Credblue também é uma empresa de home equity, que é igual a Acreditas, Galeria,
enfim, entre diversas outras também, até o Banco Inter também ele faz o home equity, tá? Esse imóvel, como já dito, ele foi levado a leilão, não vendeu e agora a empresa está reduzindo o valor para vender. Em regras do edital, condição de pagamento somente à vista, tá? Essa é a regra do edital. Talvez, pelo fato de São Leão de estoque, talvez, caso não seja vendido, com alguns CIS, pode ser que numa proposta existe uma condição de parcelamento. É possível. Mas o que a gente fala, se o imóvel está interessante, arremata o imóvel. A gente já teve muito caso aqui que algumas pessoas falam, o imóvel está bom, vou deixar para a proposta, foi arrematado no auditório virtual, ou então depois o imóvel, ele envia a proposta, mas tem uma proposta melhor do que ele, depois ele liga ao calculador de cotovelo, não, então eu fico pelo valor que estava no leilão. Agora já foi vendido, né? Então, até comentando sobre propostas, é possível? Mas a gente fala proposta, pessoal, é um ajuste fino, é um detalhe. Se o imóvel está interessante, arremate na auditório virtual, na segunda praça ou na primeira praça, se for esse leilão de estoque, tá? E a regra é a mesma, né? Dívidas de condomínio e IPTU serão pagos até a data da arrematação, então pode ficar tranquilo. Uma vantagem que eu vi aqui nesse leilão também, deixa eu ver qual item que foi que eu estou com o edital aberto, é que a assinatura da escritura será realizada obrigatoriamente em até 90 dias. Isso eu acho que é bom. Conhecendo a Credit Bureau, fazem antes, mas a gente sabe que tem alguns bancos que trabalham com 120 dias, até 120 dias, até 180 dias. Não acho legal. Acho que eles colocaram até 90 um prazo legal. Né? Isso me chamou atenção. E tá interessante. Tá na plataforma da Lori Smart. Quem quiser acessar, o Renan já passou pra gente aqui, que é o ID, é o 1261, e tá disponível, né, Renan? Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Apartamento é Nova Esperança, né? Nova Esperança. Bom, o César perguntou, explica pra gente a diferença de nomenclatura de andar / pavimento, pois eu menciono o segundo andar e terceiro pavimento. Boa, vamos ver isso aqui junto aqui agora. Deixa eu abrir a foto da fachada do imóvel aqui, tá? Porque esse imóvel, pessoal, ele é um duplex, tá? Na verdade, o César, na verdade, o apartamento é o duplex, são os andares superiores, tá? São os andares de cima, claro. Né? Mas muitas vezes, quando você bate a laje, né? Você tem ali o térreo, o primeiro andar, o segundo, mas quando você fala, às vezes, quando você vai lá no elevador, apertar o botão para a matrícula, está segundo andar, mas na verdade é o terceiro, quando você olha de fora, é o terceiro pavimento, tá? Então, isso é um detalhe que é legal saber, mas acho que não influencia em nada aqui na avaliação, né? Porque quando a gente olha a foto do imóvel aqui, deixa eu virar aqui para vocês aqui a tela. Quando a gente olha aqui a foto do imóvel aqui, ó, na verdade são esses andares aqui, ó. Esse andar aqui que é o andar, assim, o andar de lazer, onde nas fotos a gente tem a piscina, e depois tem um andar aqui que provavelmente é o andar dos quartos, tá? Então a diferença é basicamente essa, mas é o que de fato foi batido a laje no local e de fato que está na matrícula, ou se tiver o caso, no número do elevador. Seria isso a diferença, tá? O que eu vi aqui? Realmente, ele não está na localização top de Balneário, mas Balneário é totalmente, vamos dizer assim, aleatório. Assim, a questão do mercado de Balneário é totalmente fora do comum, tá, gente? Então, o que a gente tem que entender? Que quando a gente está falando da área nobre de Balneário, nós estamos falando de preços que estão beirando uma loucura lá, entendeu? Então, assim, 30, 40, 1.000 metros quadrados, então o negócio tá absurdo. Então, esse imóvel, ele tá aqui, ó. E aqui é o lugar hypado de Balneário, que é aqui na Avenida Atlântica. É onde tem aqueles arranha-céus lá, essa região toda aqui, ó. Né? Onde tem aqueles arranha-céus que realmente o valor explode, tá? Agora, aqui é o melhor lugar? Não é. Tá? Então tá claro que não é o melhor lugar de Balneário. Agora, é um lugar, a questão é, para você pegar esse imóvel aqui por 550, você tem que vender esse imóvel aí por 1 milhão, 1,1 milhão, né? Basicamente, esse é o motivo. Deixa eu só responder a Lígia aqui. Por que no Reclame Aqui tem muita reclamação? Lígia, hoje nós somos os maiores corretores credenciados da Caixa Econômica Federal. Tem mais de 4.000 assessorias dentro da Smart. Tem 20 reclamações lá, de 4.000 assessorias. E muitas vezes coisa de cartório, que demorou, tirar prefeitura que demorou sair do TDI. Basicamente é isso, tá? Porque nós ajudamos em todo pós-arrematação. Diferentemente do que tem no mercado, que as pessoas não pegam o aluno e soltam o aluno à própria sorte, a gente, na verdade, além de educar, a gente ajuda no pós-arrematação até a venda. Então,
Então, naturalmente, por ajudar e fazer até a venda, das 4.000 assessorias que a gente fez, tem 20 reclamações. Agora, é um número que eu considero praticamente irrisório. Então, não tem muita reclamação e todas estão respondidas, tá? Você olha lá, todas estão absolutamente respondidas e esclarecido todo o fato. Em cada reclamação tem resposta nossa, tá bom? Então, tá aqui, ó. Então, é esse imóvel. Eu não achei o bairro tão bom assim, tá? Até olhando por cima assim, ó, eu não achei o bairro tão bom assim. Tem uma área industrial aqui, uma área, né, mais comercial aqui e tal. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Como aqui nós estamos falando de uma cidade totalmente fora do padrão, né? Olha lá, Barra Sul vai sair uma... O João é de lá, aluno nosso aí, ó. O João é de lá. Barra Sul é essa região aqui, deve ser aqui, né? Barra Sul aqui, ó. Né? Então tá próximo aqui da Barra Sul. Ah, aquele maior prédio residencial do mundo é na Barra Sul? Caramba! É na Barra Sul, então tá pertinho aqui, né? Eu achei que era mais pro centro aqui, eu não sabia que era na Barra Sul, não. Aquele prédio vai ser o maior residencial do mundo, vai bater um prédio do Dubai, se não me engano, de Nova York, enfim, vai ser uma coisa absurda aí, o maior prédio residencial do mundo. Então, bom, então aí já até centro de eventos de balneário, então já até melhorou aqui a situação, né? Embora seja uma área comercial aqui, ó, galpões aqui, Expocentro, né? Que é exatamente o que ele falou ali. O que eu fui ver aqui? Né? Quanto que está custando um metro quadrado aqui de construção, né? Então, a gente olha aqui, ó, é um imóvel, né? Se você for pensar aqui, é um imóvel de 160 metros quadrados. É uma cobertura. Se a gente for fazer uma área equivalente dessa cobertura, porque naturalmente a parte da cobertura tem que ver se ela está toda coberta, se não está. Normalmente, o segundo pavimento de um duplex, ele vale menos. Ele tem um fator, ele tem uma deflação em relação ao primeiro pavimento, que é o pavimento principal ali da construção. Normalmente, a gente trabalha com 50%. Então, se você pensar em dividir em 80, daria mais ou menos aí uns 120 metros quadrados equivalentes, né? Então, eu consideraria os 160 e consideraria os 120, que é a área equivalente de um duplex em relação ao tipo, para a gente achar o metro quadrado construído. Então, quando você pega aqui, ó, apartamento de 112 metros quadrados. Esse aqui está mais ou menos 8.000 metros quadrados, tá? Esse aqui está mais ou menos 7.500 metros quadrados. Esse aqui é o imóvel, eu acho. 80 metros quadrados, se bobear é o imóvel que está sendo à venda. 587? Não, não é. Tá, esse aqui está 7.000 metros quadrados. Esse aqui está 6. Esse aqui está 10.000 metros quadrados. Esse aqui está 8.000 metros quadrados. Esse aqui está 9.000 metros quadrados, 8.000, né, praticamente. Beleza. Então, aqui, ó, esse aqui está 8.000 metros quadrados. Basicamente, 8.500, né, um metro quadrado. 10.000 metros quadrados. Basicamente é isso que a gente tem aqui nesse mercado, né? Então, entre 8 e 10.000 metros quadrados tem sido a faixa de preço aqui. Se a gente pensar naquele imóvel a 120 metros quadrados, equivalente, eu já estou extraindo, ó, veja bem, eu já estou extraindo, já estou excluindo a área, porque o duplex ele não vale o dobro do apartamento tipo. O duplex não vale o dobro do apartamento tipo. O duplex vale em torno, né, o segundo pavimento ele vale, o primeiro pavimento, preço do apartamento tipo, e o segundo pavimento, 50% do apartamento tipo. Então, por isso que a gente faz a área equivalente. Então, você pega 160 metros, se você fizer uma área equivalente, dá mais ou menos ali uns 120 metros quadrados. Então, eu já estou tirando o coeficiente do duplex ali para que a gente não faça uma avaliação equivocada. Então, vamos pegar uma área equivalente de 120 metros quadrados. Se a gente trabalhar com 8.000 metros quadrados, nós estamos falando de 960. Se a gente trabalhar com 10.000, que já é muito fora, aí está falando que é preço de anúncio, né? É provável, tá, ô João? Eu estou pensando mais ou menos nessa linha, de 7.500 a 8.000 preço de venda, tá? Não acredito que vai passar muito, até o apartamento eu achando bem bom, tá? Até pelo acabamento dele, ele está superior aos outros apartamentos ali. Porque o que a gente tem que analisar? Se eu estou comparando com os apartamentos ali, o que compõe o preço de imóvel? Localização, o tamanho do imóvel, né? Que na verdade você vai trazer para a equivalência unitária, né? O metro quadrado construído, mais o padrão de acabamento. Então, o padrão de acabamento ele interfere. O padrão de acabamento desse imóvel que está indo a leilão, ele é um padrão de acabamento claramente superior aos demais que a gente está vendo no anúncio. Ele tem um valor acima, tá? E, particularmente, tem um detalhe que você não precisa fazer reforma. Você já está com o imóvel
bem colocado no mercado sem precisar fazer muita reforma. A 550... 500 e, se não me engano... Ah, 511. É 511. Eu achei que era 550. É 511. 511. 511. Se a gente pensar aqui em 7.500 por metro quadrado, pega aí 120 metros, ó, já está equivalente. Eu já tirei o duplex, o efeito do duplex. Estou pegando líquido. 120 metros quadrados. Bota aí 7.500, Lucas. 900 mil, redondo. 900 mil, tá. 511. Aí você vai gastar leiloeiro, documentação, uns depósitos por 10%, vai gastar com desocupação e alguma coisinha. Você vai fechar seu custo aí uns 600 mil. Porque esse imóvel não tem nada para fazer, né? Então você não vai, já considerando a gordurinha ali, você vai fechar 600 mil. 600 mil desse imóvel para vender por 900, ele vai te deixar aí uns 30, 35% de lucratividade, provavelmente. Esse deve ser a lucratividade desse imóvel. Deve deixar uns 30%, 35% de lucro à vista. Se conseguir financiar junto à Credit Blue, melhora. Né? Hoje não tem essa possibilidade aí de financiamento junto à Credit Blue, mas se a Credit Blue, de repente, no pós abrir essa possibilidade, mas não é garantia, né? Então, assim, no final das contas, se tiver dentro da ideia de investimento de qualquer um de vocês, aí o ideal é fazer de uma vez, até porque depois não tem garantia que a Credit Blue vai financiar nem aceitar a proposta, parcelamento, né? Até porque é um imóvel em Balneário, é tendência eles quererem vender à vista mesmo. Cara, tá no limite. Não vou dizer que tá folgado, que você pode comprar folgado, não. Mas pelas condições do imóvel, e não precisar, o fato de não precisar de fazer uma reforma grande, 511 aí não tá ruim o preço, não. Tá? Eu acho que esse valor aí está dentro de um limite. Você falou assim, esse aqui vai te dar 35% de retorno. 30, 35% de retorno. Mais do que isso, talvez não tenha margem para disputar. Se você der um lance de 500 e alguém cobrir, talvez não tenha margem para disputar. Que aí já vai ficar muito caro. Tá? Agora, 511 está no limite ali. Óbvio, o que você tem que analisar aí? Ligar para alguém lá na região, ver se tem liquidez nessa região. Eu não conheço, tá? Essa região de Balneário eu já olhei, fiz muita operação. Muito leilão em tentativa de arrematação. Não consegui arrematar ainda o Balneário. E, obviamente, eu olhei muito ali na Avenida Atlântica, que eram imóveis mais caros e tal. Esse tipo de imóvel numa região como essa aí, eu nunca tinha... Não conheço a região para saber a liquidez. Então, eu ligaria para alguém lá para entender a liquidez disso aí, para ver se tem saída mesmo. Mas já fazendo essa área equivalente, multiplicando 7,5, alguma margem tem. É a melhor operação? Não, talvez você pegasse aqui por uns 480, seria o ideal. Tá? Mas a 511 também não tá ruim, não. Tá? Não é um negócio que você vai... O melhor negócio do mundo, mas é um negócio que, ok, se você tiver com dinheiro parado aí, querendo ganhar 30%, 35%, você vai ganhar nessa operação. É que a gente, obviamente, quer ganhar mais, né? Você quer ganhar 40%, 45%, 50%. Mas a 30%, 35%, eu acho que essa oportunidade deixa. Também, você fechar seu custo com 600 mil, Lucas, o imóvel desse aí, ele vende por 850. O imóvel desse aí, eu imagino que ele não vai passar. Não tem como vender por 850 um imóvel desse. Então, eu acredito que, pela qualidade da edificação e comparando com os demais que estão bem abaixo, é imóvel para 30%, 35%. E também, com o Renan, assim, até concordando com a sua análise, acho que a margem em torno desse aí, 35%, mas tem que ver um ponto positivo. É o apartamento, que todo mundo gosta, e reforma aqui é zero. Né? Eu tô analisando aqui agora as fotos aqui com mais detalhe, né? Você vê que o imóvel, ele tá novinho aqui, ó, ele tem um ar-condicionado aqui nesse dormitório, né? Você vê que aqui essa outra suíte aqui também, ó, esse quarto também, você vê que tá tudo novo, com os lustres bonitos. Né? Você dá uma olhada aqui na sala, já tem um ar-condicionado lá em cima da televisão, tem um espelho aqui no canto, né? A parte superior, né, que me chamou a atenção, assim, o móvel tá tão caprichado que até a churrasqueira aqui tem uma portinhola aqui, ó, tudo bonitinho, aqui já fechada por questão de fumaça, né? A jacuzzi aqui, hidromassagem também tá bonita, tá nova, não tá aquelas amareladas velhas. Muitas vezes a gente olha aquelas hidromassagens velhas, né? Eu achei muito bom a qualidade. A qualidade está boa, você vê que o imóvel está caprichado, esse pergolado aqui, que é o fechamento superior, está tudo novinho. Então, por mais que a margem aí pode ser de fato aí,
apertada para quem está almejando aí ganhar 45%, 50% numa taxa de juros aí praticamente a 15% ao ano no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo acho que esse imóvel pode garantir a velocidade, né? Por ser um apartamento de cobertura, por ser balneário e por não ter que fazer nada. É entrar no imóvel, no máximo aquela tinta, e talvez nesse caso nem precise, né? E Balneário, gente, é um mercado atípico, tá? Nós estamos falando aí de um local, cara, você passa lá, você é assustador. Você passar em Itapema, passar em Balneário, é assustador, tá? Construção lá comendo solta, um negócio de louco lá dentro. Então é uma praça atípica, tá? Não dá pra. Ah, porque tá um pouco. Cara, não dá pra tirar por base só olhar a rua, olhar. Não dá. Você tem que conversar com alguém de lá para ver se vende esse imóvel aí. Porque provavelmente a demanda em Balneário é uma cidade pequena, gente. Tem 100 mil habitantes, 150, sei lá. Mas é um raio muito pequeno. São 30 quilômetros quadrados, se não me engano. É muito pouco. É uma região bem pequenininha. E, obviamente, todo lugar tem demanda. Porque é uma cidade minúscula, territorialmente falando, e com prédio arranha-céu crescendo um atrás do outro. Então é óbvio que todo o território de Balneário está acima do preço, tá? Olha lá, Itapema você vê 150 prédios em 105 quilômetros de BR, é uma coisa de louco ali. Então não dá para tirar por base, não tem que ligar para alguém de lá para ver por quanto vende, mas eu achei, cara, eu achei ok. Não eu achei a primeira melhor, vou ser sincero, aquela casa lá de Cuiabá eu achei melhor. Essa aqui é uma operação de 30%, 35%. Não é uma operação que vai deixar 45%, 50%, não é uma operação de grande margem, é uma operação de 30%, 35%. Mas, é aquilo que eu falei, pode ter, né, para quem está com um imóvel, com dinheiro aí parado, com renda fixa ganhando 12% líquido, 10% líquido, 11%, né, tirando já o imposto, cara, é um negócio para colocar, talvez valha a pena, é bem melhor do que deixar na renda fixa e ganhando 12% líquido, né? Outra coisa que eu faria, outra coisa que eu faria também, Renan, eu vi que do ladinho ali tem o Expo Centro de Balneário Camboriú, né? Que é gigantesco ali. Talvez entraria na agenda deles para ver a frequência de eventos, também para quem gosta de fazer Airbnb, pode ser uma opção, né? Porque você surfa a onda do verão e, além disso, você pode surfar essa onda dos eventos também, né? Então, eu já teve um empreendimento, já que eu, na pessoa física, que eu comprei e deixei de Airbnb por causa que era do lado de um centro de convenções também. Então, pode ser uma ideia para quem gosta de fazer isso também. Perfeito, é isso aí. Lucas, com isso a gente encerra. Ó, primeiro leilão, daria nota 8,5, eu investigaria a fundo, porque pode ter dinheiro na mesa ali. Esse aqui eu daria nota 7,5. É um leilão bom, vai dar 30, 35, mas tem que ser com cautela, ligar para ver a liquidez. Porque se demorar a vender, se for um imóvel do tipo que demora a vender, talvez não valha a pena. Mas talvez seja um imóvel que venda rápido. Aí não vira 30, 35% em um ano. Talvez vire em 6 meses, 7 meses. Né? Então veja, ele faz muito mais sentido, né? Porque ele vende rápido. Então tem que dar uma olhada, né? Cada um tem sua característica. O primeiro tem mais margem, mas o segundo talvez venda mais rápido. Então, dentro dessa característica, talvez eu colocaria os dois no funil para aprofundar. O primeiro nota 8,5, o segundo 7,5. 7, 7,5. Essa é a minha nota ali, mais ou menos na linha do João ali, do 7,5. E do primeiro eu colocaria 8,5 a 9. Tá? Essa é a minha percepção. Qual que é a sua? Você concorda? Totalmente, totalmente. Essas duas margens aí, Renan, são margens interessantes, né? E é o que você falou, o segundo imóvel, por mais que a margem é apertada, se você consegue fazer um giro rápido nele, de 6 meses, ou 35% de 6 meses, você pode fazer aquela conta de padaria grosseira e falar, então foi 70%, na verdade, dobrei o investimento. Né? Exatamente. Você já pega o dinheiro e em 6 meses já coloca em outro, então a margem torna superior, né? A gente sabe que a gente analisa muito margem, mas o fator importantíssimo, lógico, isso é mais difícil de você cravar, porque você depende de N fatores ainda futuros, é o tempo. Né? Mas a probabilidade de você ter o tempo ao seu favor nesse imóvel que a gente considerou de margem menor, que é o apartamento de Camboriú, a probabilidade do tempo estar maior a seu favor nela também é melhor, porque é um apartamento facinho, não tem nada para fazer, é balneário. O outro, a margem, para mim, Lucas, é maior. Só que estamos falando de uma casa, de uma outra estrutura também, né? E assim vai. Aí agora cada um faz a sua análise final. Concorda comigo, gente? Vai passar a régua aqui, 1 hora de live aqui, tô analisando na prática, hein? Cara, ó, vou dar um recado para vocês. Toda segunda-feira estejam aqui, 12h37. É nesse nível aqui, a gente vai analisar caso concreto, na prática, olhando imóvel, fazendo análise junto com vocês, decidindo se garimpa ou não. Cara, não pode perder. Toda segunda-feira, 12h37.
Estamos aqui. Quem não segue ainda a Leiloaria Smart, siga a Leiloaria Smart, Leiloaria Underline Smart. Posta lá as oportunidades, tem a planilha de estoque lá também com todos os imóveis que estão na Leiloaria Smart lá. É bem legal. E quem ainda quiser pegar o mini curso gratuito de matrícula, é só clicar aqui, ó, matrícula, digitar aqui matrícula que você vai receber agora no seu direct. Lucas, aquele abraço, meu querido. Tamo Valeu, junto. Renan. Abraço, Valeu. pessoal. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau.